Você acha que já ouviu todas as histórias assustadoras do folclore brasileiro? Mas há uma que transcende o medo comum. Uma história que por séculos sussurrou nas noites escuras, nos cantos das ruas vazias e nos olhos inquietos de crianças que não conseguiam dormir. Hoje você vai conhecer o Velho do Saco. Não apenas uma figura para fazer crianças obedecerem aos pais, não apenas um conto antigo contado entre sussurros à noite, mas uma presença sombria que invade o imaginário humano há gerações, atravessando fronteiras, religiões e culturas. O Velho do Saco, ou como alguns o chamam, o Homem do Saco, ou ainda, em algumas partes do Brasil, Papa Figo, é muito mais do que um nome. É um símbolo, um aviso. Em muitas regiões do Brasil, ele é retratado como um homem velho, maltrapilho, de aparência grotesca, caminhando sozinho pelas ruas quando a noite cai. Ele carrega um saco enorme, pesado, pendurado nas costas. Um saco que, segundo as vozes mais antigas, carrega destinos que ninguém deseja conhecer. E ele não busca brinquedos ou tesouros, ele busca crianças. Uma lenda universal. Mas este personagem não nasceu apenas do Brasil. Muito antes de o folclore brasileiro o batizar como Velho do Saco ou Papa Figo, versões semelhantes desta história já circulavam. Em Espanha, em Portugal e até mesmo em outras culturas espalhadas por todos os continentes. Em países hispânicos, ele é conhecido como El Hombre del Saco, literalmente, o Homem do Saco. Em algumas regiões europeias, ele é retratado como um ser que caminha pelas sombras, pronto para capturar o desobediente, o curioso, o incauto. Nesta mesma tradição, em vários lugares da Ásia, África e Américas, histórias semelhantes surgiram como um aviso sombrio. Não vá para longe, não fale com estranhos, não desobedeça. E em muitas dessas tradições, o saco que este homem carrega não é um saco comum, é um símbolo de destino final. A lendária origem no folclore brasileiro. No Brasil, a figura ganhou uma nuance ainda mais macabra e ganhou um nome além de Velho do Saco. Papa Figo. Papa Figo, uma contração de Papa Fígado, e o nome já diz tudo. Diz a lenda que papas figos percorriam vilarejos, estradas e praças em busca não apenas de crianças desobedientes, mas de um ingrediente sinistro que supostamente poderia curar sua doença. O fígado. O fígado como símbolo. Segundo algumas versões populares, acreditava-se que o fígado era o centro do sangue, e em tempos antigos em que a medicina era escassa e o desconhecido provocava medo, surgiram narrativas afirmando que um homem acometido por uma doença grave só poderia ser curado se consumisse o fígado de uma criança. O que hoje nos causa horror absoluto, outrora foi uma narrativa repetida e passada de geração em geração. Em algumas versões, ele não só comia, ele bebia o sangue da vítima. E depois deixava ao lado do corpo uma quantia em dinheiro. Dinheiro para o funeral, como se um gesto de aparente compensação pudesse apaziguar um ato inimaginável. Origem sócio-histórica. Mas por que esta história surgiu? Segundo estudiosos do folclore como Luiz da Câmara Cascudo, esta figura pode refletir medos sociais profundos, medos que foram moldados por eventos reais, por doenças inexplicáveis e pela necessidade de impor limites. Em muitas comunidades rurais do Brasil no século XX, surtos de doenças como a doença de Chagas ou mesmo a hanseníase, que era conhecida popularmente como lepra, eram mal compreendidos.
Quando especialistas faziam necropsias nos doentes, o procedimento incluía trabalhar com o fígado. E muitos, sem conhecimento científico, começaram a tecer uma narrativa própria. Uma narrativa que se transformou em mito. O crime que alimentou o medo. Não apenas rumores e interpretações virais alimentaram esta figura. Em 1910, um evento real na Espanha chocou o mundo, o chamado Crime de Gádor. Um menino de apenas 7 anos foi sequestrado, colocado em um saco e morto. O raptor havia sido contratado por um homem rico, desesperado por uma cura milagrosa para sua doença. Este caso brutal tornou-se parte da história que orinda desta lenda, um encontro entre realidade e mito que assombrou comunidades inteiras. A aparência do velho do saco. As descrições variam conforme a região, mas há alguns elementos consistentes que surgem em todas as versões. Ele é um velho. Ele carrega um saco enorme nas costas. E ele aparece quando a escuridão diminui ou quando a curiosidade infantil cresce demais. Em algumas narrativas, ele parece humano, barba longa, roupas sujas, corpo magro. Em outras, ele é grotesco, unhas longas, dentes pontiagudos, olhos vazios como poços sem fundo. Mas todas as versões carregam um elemento central. Ele aparece para aqueles que não obedecem, para aqueles que escapam aos olhos atentos dos adultos. E talvez seja isso que torna esta história tão poderosa. Ela se adapta, ela evolui e ela continua sendo contada, mesmo quando nós sabemos que não é literalmente real.